a todos e a todas, quem está aqui e a quem está no Instituto Federal. Eu sou o Rogério. O Renato mandou uma comunicação para vocês ontem, né, caso ele não conseguisse chegar na aula hoje, devido a todo o contexto que vocês já sabem, para eu substituí-lo nessa atividade, e cá estou. O Renato não conseguiu, ele está fora de Campinas, ele não conseguiu voltar. Eu sou, né, de certa forma, a gente nunca deixa de ser orientando de quem nos orientou, né? Então eu fui orientando do Renato Dagnino, tanto na graduação como no mestrado e no doutorado. Eu terminei meu doutorado em 2013, também pelo DPCT. Até 2013, mais ou menos, eu sempre contribuía com o Renato, praticamente todos os anos, nessa disciplina, com todo esse processo que a gente vai vivenciar aqui. A grande diferença vai ser que é a primeira vez que nós estamos fazendo isso via videoconferência. E aí uma coisa muito curiosa, né, que há 12 anos atrás, passados 12 anos, né, estou voltando para essa sala. Foi praticamente minha turma de mestrado quem inaugurou esse sistema, inclusive de Minter, com o Cefet, era o Cefet, né, na época de Campo Grande. Então, nós que vivemos essa experiência aqui inicialmente, né, inaugurada pelo DPCT, o Gilberto estava, inclusive, mostrando ali na sala dele um trabalho, né, que vocês apresentaram naquele momento, com as nossas fotos aqui reunidas em 2006, e mudou muita coisa nas nossas caras, nas nossas cabeças, em termos de quantidade de cabelo, da cor, enfim. Mas cá estamos. E aí, bom, as instruções de como devem ser apresentados os trabalhos vocês também receberam, né? Cada um dos grupos, que são 7, tem 5 minutos inicialmente para apresentar, depois 10 minutos para ser comentado, né, pelos demais grupos, segundo aquelas regras que o Renato também já passou a vocês, sobre a formalização do trabalho, não tanto acerca do conteúdo. Então, essa é uma coisa muito importante neste momento. E aí, o segundo passo desse trabalho, do desenvolvimento desse trabalho, que é o que vai ocorrer na próxima aula, que não vai ser na semana que vem, por conta do feriado, mas na semana seguinte, é o que vocês vão ter que avançar com a elaboração do fluxograma, elaborando, ou melhor, desenvolvendo os nós explicativos. Então, essa primeira etapa, vocês fizeram o fluxograma, aqui eles estão, vocês vão apresentá-los, os colegas vão comentar, fazer críticas, sugestões, mas da perspectiva da formalização do trabalho, não acerca do conteúdo, para que a gente possa avançar. Então, enfim, as instruções são essas. Não sei se vocês têm alguma dúvida, para que a gente já possa começar. Dúvidas? Então, acho que a gente já pode começar, né? O Eduardo, é isso? Beatriz. Então, eu vou pedir a Beatriz apresentar o primeiro trabalho. Então, Beatriz, você tem até 5 minutos para fazer essa leitura, né? Não é uma explicação propriamente dita, é uma leitura do que vocês estão apresentando. E a gente faz no lugar mesmo? Ela faz por aqui? Pode falar. Olá, colegas. Então, a gente escolheu como tema do trabalho a baixa cooperação entre universidade e empresa no Brasil. Então, a gente escolheu alguns nós principais para estar trabalhando e, a partir deles, desenvolver outros problemas. Então, como um desses nós estratégicos que a gente escolheu foi a falta de instrumentos financeiros de incentivo à cooperação universidade-empresa, porque a gente entendeu que é preciso que hajam incentivos precisam ser criados incentivos econômicos para o estabelecimento mais forte dessa correlação entre os dois. Então, a gente, como instrumentos financeiros especificamente, a gente vê a falta da encomenda tecnológica e de participação dos lucros também por parte das universidades, talvez nessa cooperação que se realiza entre universidade e empresa. Um outro nó estratégico que a gente apontou é a ausência de motivação para a inovação, que antes disso vem
na nossa perspectiva, pelo menos, diante de um problema, uma questão, um contexto de protecionismo econômico aqui no nosso país. Então, em razão dessa ausência de motivação para a inovação, ocorre da infraestrutura industrial ser desatualizada e muitas vezes quando você precisa fazer o catch-up tecnológico, industrial, dessas tecnologias, você se tornar mais competitivo, ela é feita através da importação de tecnologia e não propriamente de um desenvolvimento interno. Vai acompanhando com o cursor as caixinhas que você tá bom. Outro nó estratégico foi a aversão aos dispêndios por parte dos empresários brasileiros, em consequência dessa aversão por dispêndios, que aumenta os custos, etc., e há riscos. Há uma aversão por dispêndios em P&D, ausência, e em consequência disso, uma ausência de um departamento de P&D, e também isso leva a uma baixa necessidade de recursos humanos e físicos das universidades, porque eles não veem como importante essa questão da inovação dentro da própria empresa. E um outro nó estratégico que a gente viu foi a baixa relação da pesquisa universitária com as necessidades da empresa, que na verdade essa baixa relação ela se dá por uma concepção equivocada do que é a ciência produzida na universidade. Isso gera outros problemas que eles se dividem em dois. Então, você vê uma falta de contato do pós-graduando, da pós-graduação com as empresas. Em razão disso, então, uma baixa inserção do pós-graduando nas empresas, baixa qualificação dos recursos humanos nas empresas e, em consequência, gera essa baixa cooperação. E outro aspecto que surge, então, dessa baixa relação, dessa concepção equivocada de ciência, gera uma diferença de interesses. Isso ocasiona uma falta de diálogo, falta de conhecimento dos serviços que são oferecidos pela universidade, uma experiência limitada das universidades e empresas na implementação de acordos de cooperação e há também por não ter muitos acordos, causa muitas vezes morosidade nesse estabelecimento, que não são processos rápidos, e com isso, consequentemente, uma dificuldade de transferência tecnológica entre esses dois agentes, então universidades e empresas. Então, é um problema muito complexo, mas a princípio a gente diagnosticou esses pontos e a gente espera a colaboração de vocês para poder complementar e estar pensando em outros aspectos desse problema. Acho que é isso. Isso. Você fica aqui. Bom, a gente divide a tela assim. Bom, ela apresentou o trabalho dela, agora vocês têm até 10 minutos, cada um integrando um dos outros grupos, para fazer sugestões, críticas sobre a disposição. Vocês têm alguma coisa a sugerir? Tem uma coisa. Você quer anotar? Para nós mesmos. Porque não tem como a gente olhar no computador. Mas é por isso que os trabalhos foram subidos na área comum, é para vocês abrirem os computadores. Posso pegar uma caneta? Claro. Você não acompanha. Ah, tá, entendi. Porque não estava compartilhado também. Não dá pra ver. Não, tava só que não dá para eles enxergarem. Por isso que demoramos tanto tempo para subir todos os trabalhos, para que vocês possam acompanhar dos computadores. Porque, alguém tem alguma sugestão aqui, lá? Ninguém tem sugestões? Nada? Pode falar. Não, com ele, perguntei. Nem o pessoal do Instituto tem sugestões da perspectiva formal? Como assim? Tem algumas coisas que dá para serem mudadas. Como é que eles falam? Então aperta o botão e fala. Acho que tá sem som. Será que é o Gilberto que tem que... Deixa eu perguntar. Beleza, estamos ouvindo vocês. Beleza. Agora estamos. Vocês viram da... Estavam nos ouvindo? Pera aí. Oi.
Oi. Oi. Vocês ouviram a apresentação? Não estava nítido? Ouvimos, tá? Beleza. Ah, tá, beleza. A gente que não estava ouvindo vocês até então. Mas pode falar. Faltou a numeração dos nós explicativos, né? Cada nó deveria ter recebido um número. Tá. É isso? 1, 2, 3. A numeração? Isso. Dos nós estratégicos. Os nós explicativos. Tá. Sobre a posição de cada dos nós, tá tranquilo para todos vocês? Vocês estão me escutando? Agora estou. Pode falar. Eu só queria fazer uma observação. Na onde foi colocada ali a versão dispêndio, eu acredito que seria uma causa disso. Por que o empresariado ele tem essa versão? Eu lembro que o professor Dequinino até tinha colocado para a gente que o empresariado brasileiro ele tem toda essa versão porque ele pode ou comprar, ou roubar, ou copiar. Então, eu acredito que poderia ser colocado uma questão assim, que veio antes dessa versão dispêndio. Tá. Porque, na verdade, o empresariado brasileiro ganha dinheiro, mas de uma outra forma, não para vender. Tá bom. Então, Obrigada. mais alguém? Mais alguma sugestão? Eu não sei se entra na forma, né? Mas, por exemplo, alguns nós explicativos, a gente fica na dúvida quem é o sujeito dele, assim. Então, por exemplo, no protecionismo, a gente fica assim, não está muito claro a ideia por trás desse protecionismo, sabe? Se é protecionismo do governo, ok? Não, isso é uma questão importante, que é fundamental. Inclusive, que cada nó desse deve ser ele deve ser autoativo, né? Se as pessoas estão com dúvida sobre os atores que estão por detrás desse nó, é fundamental levantar essa dúvida. Tá me ouvindo? Eu até mandei pelo Skype aqui para o Leandro, para o Gilberto, a imagem está muito ruim. Então eu, por exemplo, a tela inteira não consigo ler. Então, para fazer a crítica mais cuidadosa, entender direito, está ruim, assim. Então, e aí tem que só sugerir para os demais, tem que respeitar o template que foi colocado lá no Moodle para preservar o quadrinho da imagem. Porque a imagem de vocês está tampando quase 3 quadrinhos. Ah, tá. Mas nós subimos esses trabalhos para o Moodle para que possam acessar dos seus computadores. Não, mas é porque ela não pôs, o grupo dela não pôs no template. Tá. Não, sim, a gente não pôs o template, mas tem o arquivo no Moodle. Tem uma pasta, qual que é o nome da pasta? Para ver aqui. Apresentações. E porque aqui, Entendi. mesmo na nossa tela aqui, tá difícil por conta do tamanho. No início, estava explicando isso, eu perdi um pouco do áudio. Tá bom. Não, tudo bem, de boa. Mais alguma coisa? Com respeito a Tem que apertar aí. respeito à metodologia, eu não sei se entendi, mas não tem que ter um ator declarante quem está declarando os problemas apresentados no... Sim, quem está, exatamente. Quem é que está descrevendo o programa. Ah, mas o ator declarante não tem que se identificar? Normalmente, qual que foi a combinação do Renato com vocês? Quem é que declararia o problema? A gente tinha que escolher. Tem que escolher um ator, né? Um ator. Um ator que tem um set... Porque se fosse a empresa descreveria isso de uma forma. Se fosse a universidade, como que vocês estão se declarando? É isso. Acho que mais como governo, né? Como um ator governo. Tá, essa é uma coisa que tem que ficar, inclusive, Clara. clara aqui em cima, do fluxograma, ator que declara o problema. Tá. Mais alguma dúvida? De boa? De boa? Você tem alguma?
Não, teria várias sugestões para fazer, mas o Renato me proibiu. Ah, é? Ah! Então, beleza. Dá algum toque aí. É isso. Então, beleza. Bom, vocês entenderam qual que é o espírito dessa primeira do fluxograma, né? Fazer isso exatamente. Ela apresentou, seguindo as regras que foram acordadas. Vocês comentaram da perspectiva formal e foi legal que vocês ficaram dentro dessa perspectiva, sem questionar a validade ou não de cada um dos nós, que é isso que a gente espera. E aí a gente vai avançando com o trabalho. E eles fizeram bastantes apontamentos interessantes, né? Essa do ator declarante do problema é uma questão fundamental, porque se fosse a empresa, talvez ela declarasse, o fluxograma seria diferente, se fosse o governo uma coisa, a universidade outra. Então é sempre fundamental vocês se identificarem como ator declarante, né? Não necessariamente a gente, enfim, como são todos alunos de pós-graduação aqui, enfim. Mas é isso, tá bom? É, e tem 5 minutos de resposta, mas acho que eu não tenho nada. Tá. Não tem? Não. Vocês querem colocar alguma coisa? É o próprio grupo. Então é isso. Obrigada. Vamos para o segundo grupo? Pode. Você é a Fernanda. Isso tá em PDF, né? Ixi, tem que aumentar mais. Não, mas eu vou aumentar cada quadradinho desse. Coisa assim. Bom, então, pessoal, nós estamos aqui com a Fernanda. Junto a ela, quem são os outros integrantes? A Lisa. Que está aqui e a Márcia está remoto. Tá escrito Fernanda. Grupo FLN está escrito. Que é Fernanda, Lisandra e Márcia. Bom, o nosso problema são empresas privadas instaladas no Brasil, têm baixo dispêndio em P&D. O problema a gente quebrou em 2 grandes causas, e cada causa dessa a gente expandiu, então cada quadradinho vermelho desses eu coloquei em um slide. Eu espero que isso ajude a visualizar ou entender a sequência de causas. Bom, então as 2 grandes causas que nós definimos é que empresas privadas não são cobradas para fazer atividades de P&D e a macroconjuntura externa às organizações privadas é desfavorável às atividades de P&D. Com relação à primeira causa, nós explodimos da seguinte forma, que a sociedade não cobra do governo ações referentes a maior investimento em CTI. Isso é decorrente do fato que a sociedade não reconhece a importância da CTI para a melhoria das condições socioeconômicas do país. E esse não reconhecimento da sociedade também decorre de que a comunidade científica não divulga e promove os avanços científicos de forma acessível aos cidadãos comuns, e também porque a sociedade não participa ativamente, exceto especialistas, na definição da agenda de P&D. Tá ok até aqui? Esse ponto da sociedade não reconhecer, né, a importância da CTI, a gente também entende que isso é impactado pelo baixo incentivo ao empreendedorismo social, que decorre da pouca valorização no âmbito do complexo público das universidades e centros de pesquisa da tecnociência para desenvolvimento social. Então, também não ter essa visão das tecnologias sociais e do impacto social também ajuda nessa causa de não reconhecer a importância da tecnologia e da ciência, tecnologia e inovação nesse processo, né? Esse ponto também aqui, eu só falando, é porque essa caixinha depois a gente vai voltar nela, mas a sociedade ela não cobra do governo essas ações e isso também afeta numa baixa demanda de produtos tecnológicos pelo mercado interno. E a gente vai explorar um pouquinho mais essa caixinha quando a gente falar de aspectos mais econômicos. Aqui a gente acabou categorizando de alguma forma em grandes frentes, assuntos, as causas. Então, essas foram as causas mais ligadas com a sociedade. Com relação à segunda grande causa, que é a macroconjuntura externa às organizações privadas é desfavorável às atividades de P&D, a gente quebrou em mais 3 ou 4 grandes grupos de causas. Tá? Então, essa causa ela é afetada
por esse ponto aqui, que os setores intensivos em P&D têm forte presença de multinacionais que produzem pouco P&D no Brasil. Isso é decorrente de que recursos públicos em P&D não estão voltados ao setor terciário. Isso decorre de que os temas de CTI no Brasil são muito afeitos às universidades e aos institutos de pesquisa. E isso também é uma consequência da política de CIT atual, que é deficiente na priorização de áreas para investimento em PDI. E essa parte da política, né, que é a agenda de P&D, que a gente discute bastante nas aulas, ela também afeta aquele ponto que estava ligado aos fatores da sociedade, né, sociais, que a gente citou no slide anterior. Agora, mantendo ainda nessa grande causa da macroconjuntura, nós exploramos os aspectos econômicos. Então, a gente entende que essa causa, ela tem um dos pontos é que tem uma baixa demanda de produtos tecnológicos pelo mercado interno, que é decorrente de poucas políticas econômicas de incentivo ao consumo de bens ou serviços que requerem atividades de P&D. Além disso, a gente também entende que essa causa é afetada pela baixa disponibilidade a capital de risco para investimento em P&D. E esse ponto decorre da instabilidade econômica do país. Um outro aspecto econômico que a gente identificou é que essa causa ela é impactada pelos insumos, porque os insumos para as atividades de P&D são caros. E eles são caros porque tem baixa competitividade entre as empresas de autoespecialização, né, que são os fornecedores da cadeia global, que a gente viu hoje na aula do professor Rui Quadros, né? Então, esses fornecedores aqui no Brasil, né, não são muitos, e isso também decorre da deficiência na infraestrutura industrial quanto às empresas, a jusante na cadeia de suprimentos, que é essa cadeia global que a gente aprendeu, e isso também decorre da infraestrutura científica e tecnológica do país ser deficiente. E os últimos dois pontos que a gente levantou foram aspectos legais e de educação. Então, a gente entende que também impacta essa causa, né? As deficiências no estabelecimento de parcerias entre os envolvidos nos processos de P&D, e essas deficiências são consequência da eficácia restrita dos instrumentos de estímulo, como leis de políticas de incentivo, leis de inovação, etc. E isso decorre das deficiências no ambiente legislativo relacionado à inovação como um todo, né? Que nós temos agora o marco legal muito recente, mas que ainda não deu resultados. E também tem, então, o aspecto da política de educação, que também não estimula, né, as empresas fazerem P&D. O fato de que a gente tem pouca disponibilidade de recursos humanos especializados, no sentido de que eles não estão capacitados de forma adequada, né, para atender essas empresas. E isso é decorrente de deficiências no sistema educacional de nível superior, que determine padrões educacionais mínimos requeridos pelo mercado de trabalho. E esse ponto decorre de que as políticas educacionais são deficientes na definição de requisitos da educação superior voltados para capacitação em PDI. Acabou. Bom, e aí então, sugestões, críticas, apontamentos de cá e de lá? Alguém tem? Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Eu achei um pouco confuso a definição que foi dito lá no início, nos primeiros nós, do que é a P&D, se confunde muito com a questão social. Então, a gente não sabe se é uma P&D voltada a tecnologias sociais. Pera, aí, onde? depois, no final, essa P&D, ela já vem como uma definição, como uma P&D de uma forma geral. Então, eu acredito que o problema ele poderia ser mais focado. Então, vai se trabalhar em cima de uma deficiência de P&D em tecnologias sociais, ou vai trabalhar em cima da P&D que trata de um universo como um todo da P&D no Brasil. Então, eu acho que assim, a abordagem, por exemplo, do empreendedorismo social ali também, eu acho que ela ficou meio solta e meio confusa essa relação da sociedade. Como a sociedade demandar isso do governo? Eu não achei que ficou claro para a gente entender o real sentido do que está sendo procurada a solução, tá? Do problema central. Eu exploro para a réplica, né?
Esse daqui é o problema, que é esse problema. Não, Que é esse é o problema, essa é a causa, a grande causa. E essa grande causa tem essas subcausas. Mais alguém? Fernanda, faltou a indicação dos nós estratégicos, né? Pelo menos eu não percebi na sua explicação. Entendido que não era ainda para fazer essa. Ah, tá. E assim, a gente entende que é um difícil, mas talvez você possa tentar diminuir o texto em cada um desses nós, assim, né? A gente tenta explicar tudo, né? Mas às vezes assim, cada nó está muito grande o texto. Talvez você diminuir, tentar cortar, assim, dar uma editada para ficar mais direto assim, a mensagem que você quer passar. A Beatriz quis que vocês também querem falar. Aperte. Eu não lembro da definição que foi dada na última aula sobre o que seria empresa de capital estrangeiro e capital nacional, né? Mas empresas privadas instaladas no Brasil não pode ser entendido como qualquer tipo de empresa. Aí, nesse caso, se fosse uma empresa de origem estrangeira, por exemplo, uma montadora ou outro tipo de empresa, ela teria uma certa capacidade e geraria um certo dispêndio em P&D. Eu não sei se talvez tivesse que ser específico para as empresas cujos proprietários são brasileiros. Mais algum? Beatriz, queria falar. E com que depois parte da sociedade não cobra o governo por ações referentes a maior investimento em ciência, tecnologia e inovação. Mas para mim ficou confusa essa parte. Vocês estão querendo que as empresas invistam, empresas com enfoque social, porque se for com enfoque social, até entendo a sociedade não cobrar, porque não cobrar, eu acho que o governo por eles deixarem uma parcela, mas muitas vezes, por exemplo, no setor elétrico, por exemplo, o governo as empresas são obrigadas pelo governo a deixar determinado orçamento para investimentos em P&D. E esses investimentos em P&D, muitas vezes, eles não são investimentos disruptivos, ou elas são obrigadas a fazer aqueles investimentos e eles não dão muitos frutos, assim, sabe? Porque a empresa, na verdade, ela não quer fazer e ela acaba tendo que fazer e fazendo em alguma coisa. Então, eu não sei se você obrigar a empresa a fazer esse tipo de investimento seja realmente benéfico, entendeu? Mas aí eu não sei se você, como são empresas com enfoque social, então, sim, sabe? Acho que ficou meio... E a tua questão aí é sobre a causalidade disso. Eu estou questionando o governo obrigar, ou a sociedade obrigar as empresas a investirem em ciência, tecnologia, inovação, o que, na verdade, na minha perspectiva, tinha que ser um fenômeno natural da empresa querer investir, porque ela quer gerar mais lucro, ela quer ter... O que eu tô, na verdade, entendo o teu argumento, a questão com eles é sobre o que você está querendo dizer é que ele não deveria estar aqui, ou deveria ser... Ela não concorda. Isso? Concordo, mas aí, para mim, ficou agora um pouco nebuloso, depois de alguns apontamentos dos outros colegas, o que está querendo dizer, não está muito claro também. Às vezes, ficando claro, de outra forma, talvez eu concordasse também. E aí eu fiquei com dúvida também quando vocês falam do setor terciário. Não ficou muito clara para mim essa relação que vocês fizeram do setor terciário. Cadê? Recursos públicos em P&D não estão voltados ao setor terciário, que é o setor de serviços, né? Aí eu não entendi muito bem. Eu já posso responder? Não? Vamos ver, tem mais alguém? Algumas... E com respeito à metodologia... Daniel. Ah, tá. Tem um aqui e outro lá. Quem é? Quem vai? Quem? Eles? Então pode ser você. Eu? Isso. Então, não sei se eu entendi muito duramente a mensagem do Renato da semana passada, semana retrasada,
Mas eu acho que esse nó aí que está com o número 1, ele não vai se dar de forma nenhuma. Empresas privadas não são cobradas para fazer atividade P&D. Mesmo que elas forem cobradas, mesmo que elas forem obrigadas, elas só vão fazer se der lucro. Ou se receberem incentivo fiscal, alguma coisa desse tipo, né? Não é ela ser cobrada que vai fazer ela ter investimento. Ela só vai investir se o lucro for palpável e concreto. Não sei se eu entendi errado, mas ele foi duro nesse aspecto com a gente aqui. Tá, mas qual que é a sua sugestão em relação ao fluxograma em si, a partir dessa observação? É que... Eu acho que esse nó aí não faz sentido. Esse não faz sentido. Ou ele deveria ser melhor explicado? Cortando o som. Tá ouvindo agora? Pode falar. Agora parece que vai. Eu acho que esse nó, empresas privadas, ele não existe, ele não está aí. Ele não é causa para as empresas terem baixo dispêndio em P&D. Porque mesmo se elas forem cobradas, elas não vão fazer se não der lucro. Tá. Beleza. Mais alguém? Uma questão com respeito à metodologia. E tem alguns colegas que estão falando que é preciso nos estratégicos e, de acordo a mensagem enviada pelo Dagnino no Gmail, não fala que temos que identificar nesse nível da metodologia os nós estratégicos. Para a próxima aula. Para a próxima aula. Na metodologia está explícito isso, só temos que fazer a numeração dos nós, mas não fala de identificar os nós estratégicos, a quantidade de nós e assim, né? Tá. Mas isso foi o que a gente entendeu. Então, não sei se é o que todos concordam, mas... Pode falar. Aqui em Minas, tanto é que vocês veem que todas as equipes aqui do IFMG fizeram apontamento dos nós estratégicos. É que o Dagnino tinha passado para a gente que era para apontar os nós estratégicos. Então, eu acho que foi uma questão assim, de informação. Não, isso tudo bem. Não é o cerne neste momento. Aqueles que apontaram, legal, os que não apontaram também, porque tem outras questões que perpassam neste momento que, inclusive, pode fazer com que os nós estratégicos se alterem depois e tal. Enfim, os que fizeram, legal, os que não fizeram... Tenho tempo para réplica? Não sei se mais alguém tem algum momento. Então, eu tenho, aqui em São João. Tem um questionamento aqui, daí depois eu abro então para em São João. Então, algo que o Dagnino tinha comentado também era tentar limitar um pouco a quantidade de nós, para não ficar complexo demais. Ele sugeriu algo em torno de 20, né? Que está mais próximo de 30, talvez fosse interessante reduzir um pouco. Chegou em 26. 30 daqui. Tá. Legal? São João? Sim, estão me escutando bem aí? Isso. Um pouco na linha de raciocínio do colega Daniel, quando ele coloca aí do nó objetivo número 1, talvez mudando aí, né, ao invés de colocar empresas privadas não são cobradas, talvez empresas privadas não são incentivadas. Aí faria uma relação mais causal, no meu entender. Tá. Mais alguém? Você pode. A Fernanda vai falar. Bom, eu vou dar só uma geral do nosso raciocínio e vou passar para a que eu acho que para ela participar também na réplica. Nossa primeira grande causa era que as empresas não são incentivadas, estimuladas a fazer P&D, né? Mas a gente tentou, e isso é mais fácil da gente explorar, achar aquelas questões econômicas, tudo que a gente listou e que vocês nem questionaram praticamente, né? Exceto um ponto ou outro que estava talvez confuso de vocabulário. Mas aí a gente tentou se provocar um pouco de também... eu vi a palestra também do Renato, que ele deu lá, né? Mas aqui talvez tenha sido um pouco diferente, mas acho que o cerne é a mesma coisa. Eu tentei me provocar um pouco e provocar a equipe nesse aspecto de que também qual é o papel da sociedade nisso, porque a gente também tem que reconhecer que a sociedade não
não consegue valorizar tanto a ciência, tanto é que o governador vai lá e corta o investimento de ciência e esse lado, né? E eu acho que isso de alguma forma afeta, e a gente tentou colocar dessa forma aqui, né? Foi por isso que surgiu o item 1, senão só ia ter o item 2 e tudo ia cair nele, né? Mas eu vou agora dar a palavra para a Lisandra poder participar. Eu acho que incentivada é uma palavra muito melhor do que a palavra que a gente colocou, então a gente agradece a sugestão. E aí aqui, o nosso exemplo é pensar que essas empresas, digamos as brasileiras, né, que não são genuinamente inovadoras, como que eu posso reverter isso, né? Então, de fato, eu não vou, né, ter um cenário totalmente diferente no país do dia para a noite, mas se eu tivesse que provocar isso nas empresas, porque elas não inovam porque elas não querem, concordamos, mas dado que este é o cenário nacional, há alguma maneira de transformá-lo? Eu acho que esse foi o pensamento do time para tentar desdobrar essas causas. Respondendo só agora diretamente a pergunta do Eduardo, né, o que a gente colocou aqui não envolvia a origem do dinheiro. A gente tratou empresas privadas em geral, não tinha essa discrepância. Até hoje, na aula da manhã, teve um ponto importante que o professor falou, que as legislações e tal não diferenciam mais capital estrangeiro e tal desde sei lá que ano, então pode ser uma fundamentação para a gente mostrar que as políticas são, né, elas não distinguem esses tipos de empresa. O ponto que a Beatriz ou outra pessoa falou sobre as empresas de P&D externas, foi você mesmo que falou, né, que as externas fazem, investem, você que falou, acho, né, que investem sim em P&D aqui, né, empresas estrangeiras. Estrangeiras. Foi ele. Não é bem uma verdade, a gente pode buscar na fundamentação teórica também no próximo passo, mas assim, muitas empresas que eu trabalhei, multinacionais e tal, elas só vêm aqui e fazem a montagem e tal. A cabeça da empresa está lá fora, né? Então não está vindo fazer atividades intensivas em conhecimento e tal por aqui, né? Só fazem a outra parte. A exceção prova a regra. Que uma ou duas fazem, o resto só faz. Então, assim, eu não sei quem é que é a exceção ou a regra aqui. Eu entendia que a minha... Então, para mim a exceção é quem faz, mas posso estar enganada, não estou aqui. Tá? Agora, o ponto lá do empreendedorismo social, a gente só colocou aquela parte porque a gente tentou ligar de alguma forma isso de que a sociedade não vê a importância da ciência e tecnologia, e a gente estava falando nisso, né? Temos baixa demanda de produtos tecnológicos, por quê? Por que a sociedade conhece? Por que não busca fazer? Por que não... Né? Mas talvez a gente tenha que trabalhar um pouco melhor essa cadeia causal, se tiver boas intenções. É isso, acho. Bom, acho que é isso. Novamente, né, a apresentação dela também correspondeu ao que foi acordado com vocês, sobre a apresentação de 5 minutos, focado. Talvez, como elas apresentaram de uma forma segmentada, não sei se foi mais fácil de vocês visualizarem, como isso daqui também é um sistema novo, de vocês visualizarem essa forma segmentada, se o outro fluxograma estava melhor. Essa é uma coisa para ser avaliada. E aí, essa crítica, né, sobre o número de nós explicativos também é muito pertinente, né, porque o outro tinha um pouco menos, então dava para apresentar aqui de uma forma mais formal. E eu acho que uma questão muito interessante, que inclusive reflete o número de nós existentes aqui, não é só por uma questão de excesso, mas ele também acho que reflete muito uma dificuldade que o grupo tem de tentar entender todo o contexto que eles querem tratar em todos esses níveis e diminuí-lo ou formalizá-lo o máximo possível dentro dessa dinâmica que a gente quer adotar, porque eu acho que mexeu de fato, como ela disse, isso provocou a equipe, mexeu com a equipe, de fato isso reflete nos nós explicativos. E uma questão formal também é que, por mexer com a equipe nesse sentido, sobre como tentar entender e explicar a relação de causa e efeito dentro da situação do problema tratada, vários desses nós aqui poderiam ter posições diferentes, né? Porque não necessariamente eles são a causa de algo, eles podem ser muito mais a consequência. E aí uma outra questão que também aparece aqui, que não sei se o Renato tratou com vocês, de que modo, é sobre o que está sobre a governabilidade do ator que declara o problema, que eu acho que também não está claro no... Eu enfatizei, mas era o NCTI que a gente tinha colocado. Então, porque aí você tem que, no desenvolvimento do fluxograma, depois vocês vão ver que tem alguns nós que podem ser resolvidos pelo ator que declara
problema, e tem outros nós que são nós explicativos, que estão completamente fora da governabilidade daquele ator que está declarando o problema, né, que quer resolver aquele problema. Que isso, inclusive, aparece bastante aqui. Mas essa questão depois a gente trata nas próximas aulas com o Renato, beleza? Próximo grupo. Espera um pouquinho, vamos ver quem é o próximo aqui. Lawrence. De Minas. De Minas. Quem é daqui? Bruno é daqui? Não, somos todos daqui, professor. Bruno, Lawrence e Letícia. Tá, então vamos abrir a apresentação de vocês, Lawrence. Para a gente ver como é que fica. Olha, estou aqui. Dá para vocês acompanharem pelo computador de vocês, pelos baixados aí no Google. Tá, funciona bem. Bem, boa tarde, né, a todos. O nosso problema é que o IFMG não promove uma educação integrada, né, uma formação integrada. Aí pensando, o IFMG ele trabalha, né, com o ensino médio, o ensino superior, né, e o ensino médio ele busca ser integrado. Integrar uma educação técnica e uma educação básica, assim. E aí a gente então partiu para os nossos nós explicativos. E aí a gente vem aqui, né? Está numerado aí, acho que dá para vocês verem. Volta um pouquinho na frente. Isso. O 6, né? Há pouco diálogo entre professores da área técnica e da área básica. E isso aí vem do quê? Do pouco interesse dos professores em promover em promover a educação integrada. Aí vamos para o 4. Professores não compreendem o que é educação integrada. Por quê? Porque os docentes tendem a reproduzir a educação que recebem que receberam, e a formação de docentes no Brasil é tradicional e compartimentada. Isso aí vem, né, lá no nozinho 1, de políticas públicas voltadas para a manutenção de uma educação conservadora e, por fim, de uma gestão pública conservadora. Aí, acho que vai voltar, né? Aí, voltando lá no nosso problema, a gente tem o nó 13, né, que é uma outra explicação para esse nosso problema, que os alunos não se interessam por esse tipo de educação. E aí tem 2 motivos. Que parte da nossa comunidade escolar, ela visa uma formação técnica voltada para o mercado, e uma parte visa uma formação básica voltada para a sequência da vida estudantil, o Enem, essas coisas. Isso aí vem de uma diferença, né, das classes sociais terem visões diferentes, terem interesses distintos, que é o quadrinho número 10. Aí abaixo a gente tem o nó 19, que na verdade ele começa no 20, né? A nossa sociedade separa teoria e prática, porque ela atribui um valor diferenciado a saberes teóricos, saberes práticos. Isso aí vem de uma estrutura fabril que influencia nossos valores sociais. E a origem disso, né, no quadro 17, a gente tem uma visão de que emprego e salário sobrepõem outros valores. O nosso interesse, o interesse nosso como sociedade, é uma busca por emprego e salário. E isso aí é a origem, está no 14, que é a falta de um projeto nacional que seja integrador, um projeto de educação nacional, que seja integrador e emancipador. E esse aqui, baixa aqui dentro. Isso. Essa falta de um projeto nacional integrador e emancipador é causa de uma legislação que sugere a integração, né, entre os saberes teóricos e práticos, mas que a execução é fragmentada. Aí vamos para o quadro 15. Essa proposta de uma escola integrada, né, de um ensino integrado, ela é nova e não tem referência em outras experiências. Isso leva a uma produção de emendas, matrizes, planos de curso que não favorecem a integração. Daí, uma dificuldade pedagógica de ter esse tipo de prática, que voltamos lá para o nó número 3, que diz, né, que vai para a sequência dos professores
não conseguirem trabalhar com esse tipo de educação. Ok? Próxima etapa, críticas, sugestões, dúvidas, aqui e lá. Beatriz? Oi, pessoal. Então, eu peguei no número 10 de vocês, classes sociais com interesses distintos. Eu acho que vai um pouco... Vocês têm que ser mais específicos e mais... Eu, na minha visão, pelo menos, teria que ser um pouco mais claro nesse sentido. Um pouco na linha que o Dagnino fala, pontuar bem o que você... Quais classes sociais são, quais interesses distintos são. E ali você relaciona esse nó 10 com o nó 19. A sociedade atribui valor diferenciado a teóricos e práticos. Me parece que a linha, essa relação, como o 10 talvez não esteja claro, essa relação para mim fica um pouco... Acho que não... Eu vejo uma coerência, mas ela também não me parece tão clara. Então, quem que está atribuindo mais valor ao teórico, quem que está atribuindo mais valor ao prático? Porque, no final, todos eles visam o mercado de trabalho, sendo que a educação talvez seja mais longa, através do Enem, que você vai acessar um ensino superior, ou seja, através da formação técnica. No final, todo é o mercado, mas ali com uma trajetória mais longa e outro com uma trajetória menor, assim, a princípio, pelo menos. E ficou, acho que ficou tudo muito aglomerado visualmente, assim. Eu acho que essa parte do 14 para o 8 eu colocaria mais por um lado tentando, não sei, para mim pareceu um pouco tudo ali, muito juntinho para mim. Mas é pessoal, né, esse conceito de talvez reorganizar um pouco o fluxograma. Faz sentido essa questão visual. Não? Mais alguém? Tenho uma dúvida na linha que a Bia colocou, mas não especificamente deles, do trabalho deles, mas de todo o trabalho, inclusive de nós, que é justamente a disposição de cada um dos nós, né? Como se eles ficam proximidade com um, proximidade com o outro, como que constrói essa linha. Eu não vi na literatura alguma coisa falando disso. Você tinha que ter alguma linha de nós, assim, sabe? Depois a gente comenta. Mais alguém? Mais algum comentário? Tenho aqui. Pode falar. Aqui. O nó explicativo 5 e o 13, eles são semelhantes, né? Um diz respeito ao corpo docente, o outro ao corpo discente. E em relação ao corpo docente, tem o nó explicativo e o 4, né? Professores não compreendem o que é educação dada. Implica, como consequência, tem o nó explicativo 5. Eu acho que para o 13 também deveria ter um nó explicativo semelhante ao 4, né? Ou seja, o desinteresse do corpo discente, ele também pode ser causado pelo desconhecimento, né, do que é a educação integral do corpo discente. Mais alguém? Sem mais comentários? Então o grupo quer fazer algum comentário sobre todas as observações? Não, professor, a gente agradece a colaboração dos colegas. Tá. Bom, eu vou tentar um pouquinho acerca do comentário feito pelo Matheus aqui, sobre a disposição dos nós explicativos e tal. Olha, eu acredito que aqui nunca ninguém tinha utilizado esse instrumento para tratar sobre problemas desse nível, né? Ou tinha? Sim. Ou seja, é muito recente esse modo de trabalhar esse instrumental para vocês. E como essa é uma forma de você, primeiramente, organizar uma linha de raciocínio para você trabalhar com o problema,
deixá-lo de uma forma mais formalizada, né, no papel, sobretudo, de organizar esse fluxo, né, de informações. Então, por ser muito novo, é um pouquinho difícil nesse primeiro momento, de fato, dominar toda a sistemática dele. Mas com o passar do tempo, vocês vão ver que isso daqui é uma puta ferramenta mesmo de trabalho, que inclusive dá para ajudar muito, inclusive, a organizar teses, dissertações, tal, enfim. E aí, sobre essa disposição, de fato, né, a observação que foi feita, olha, essa disposição não me permite enxergar muito bem qual que é a causa e a consequência dos problemas tratados. Bom, enfim, isso daqui, a tendência é ir melhorando à medida que vocês forem fazendo a sequência do trabalho, que é tentar explicar cada um desses novos explicativos. Porque à medida que vocês forem fazendo isso, vocês vão ver que o rearranjo inicial disso vai ser modificado por completo. Por quê? Às vezes aquilo que vocês estão enxergando como a causa não necessariamente é causa, aquilo é a consequência de outra coisa, não necessariamente está na governabilidade do ator ou mesmo de vocês para declarar cliente. Então o rearranjo disso vai se modificar. Aquilo que vocês viam, por exemplo, que vocês separaram, vocês vão ver que é a mesma coisa, só que dita de uma forma diferente. Então algumas dessas caixinhas vão sumir e elas vão ser conjugadas, porque, enfim, todo esse processo. Mas sobre essa questão da dispersão mesmo desses novos explicativos, isso vai sendo melhorado à medida que vocês forem melhorando as explicações de cada um desses nós. Mas tem, de fato, uma forma mais sistemática, né, de apresentar esses dados de uma forma mais visual. Como o nó explicativo mais forte, aquele que mais explica o problema, está do lado esquerdo, no canto superior, e aí isso vai desencadeando essas ações explicativas até chegar na situação problema, mas a gente vai trabalhando isso na medida que vocês forem desenvolvendo melhor. Beleza? É isso. Inclusive, acho que, bom, poderia comentar isso mais ao final. Hoje eu sou assessor legislativo na Câmara de Campinas, e uma das primeiras questões que me veio naquele momento e que depois surtiu um puto efeito que eu tive que trabalhar, o Instituto Federal aqui de Campinas, aliás, está prestes a ser inaugurado aqui em Campinas, só que ele tinha sido previsto em 2009, eu entrei numa assessoria legislativa em 2013. O Instituto Federal aqui em Campinas estava previsto para ser instalado em 2009. Até 2013 ele ainda não havia sido instalado no terreno ao qual tinha sido destinado. Enfim, o processo estava completamente paralisado na prefeitura. Assim, quando nós assumimos na Câmara, a direção do Instituto Federal, designada para instalar o Instituto aqui, entrou em contato conosco para falar, né? Pô, tá desde 2009 o processo parado, até agora, nada encaminha, tal. Vocês não podem nos ajudar? Sim, claro, podemos. E aí, o que a gente faz, né? Por que o processo está paralisado? E aí você conversa com o ator, ele fala uma coisa, o outro fala outra. E aí, com o ator Instituto Federal, com o ator governo, cada um fala uma coisa, tal. E você tem acesso a todo o processo. Naquele momento, como eu tinha envolvimento com isso, eu que tive que tentar entender por que o Instituto estava paralisado. E o instrumental que eu utilizei para tentar identificar qual que era, diante do problema, qual que eram as causas possíveis do problema, tentar identificar o nó crítico e tentar atuar sobre ele, eu utilizei essa ferramenta e deu muito certo, tanto que hoje o Instituto vai ser inaugurado agora no final do ano. Então essa ferramenta, enquanto ferramenta de atuação cotidiana, fora do espaço, inclusive da aula, ela tem um puta poder de ajudar nesse processo de identificação do problema e de como lidar com esse problema. Então, próximo grupo. Vocês têm intervalo? Nós vamos agora para o quarto grupo, é isso? Depois vão ficar faltando mais 3. Já fomos com o Lawrence, já fomos com a Fernanda, já fomos com o Eduardo, né? Aqui eu tenho o trabalho do Bruno, Rafael e da Aline Campos. O Bruno é daqui ou de lá? Aline? Aline também de lá? Quem aqui daqui falta? Faltam só vocês dois, né? O trabalho de vocês não está aqui ainda, né? Aqui não. Só posso achar. Então vamos para o trabalho da Aline Campos. Onde é que está a Aline? Quem é a Aline? Aqui, professor.
Podemos ir para o seu trabalho? Eu vou colocá-lo aqui na tela. Começa, espera. Na verdade, é a Aline, Ina, Daniel e Paulo. Isto. Está aqui o seu trabalho na tela. Começar? Podemos. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. A gente, então, fez o nosso problema, né? O IFMG não gera desenvolvimento social efetivo para os pobres. E dentro dessa lógica, a gente vem trabalhando, né, que a comunidade carente não tem um sentimento de pertencimento e que isso é causado, o IFMG não orienta suas ações para os pobres, e que vem de servidores pouco adequados com a comunidade e que vem, né, aí a gente vai lá para o nó 13, que vem da pouca integração do tripé pesquisa, ensino e extensão, que é causa, né, do nó 11, né, que os problemas só têm a preocupação, os professores só se preocupam em passar o conteúdo, e que geram servidores que desconhecem, e que vem, né, na verdade, não é que geram, né, que vem de uma causa que são servidores que desconhecem a missão do Instituto. Isso vem também, né, como causa aqui de um problema de identidade dos institutos, que eles se confundem com o modelo universitário, sendo que a gente tem uma outra linha, né, de trabalho. E vem disso aqui a causa lá dos primórdios, a causa macro, da expansão baseada em políticas de governo ou de Estado. E também a gente identificou como causa a escolha de criação do campus, expansão baseada em critérios mais políticos que técnicos. E esses critérios técnicos foram critérios técnicos frágeis. Tá? Bom, aí pegando desse nó 20 aí, que é a falta de percepção da função social também, que a gente acha que é né, que vem aqui dos servidores que desconhecem, e isso vai gerar para a gente essa falta de percepção da função social do serviço público pelos servidores, que leva aos professores só vai para a escola para dar aula, que também vem, né, de uma causa de servidores pouco articulados com a comunidade, e que vai lá para o nó que a gente já falou, que é o 19, que é o IFMG não orienta suas ações para os pobres. Agora eu vou lá para o nó 3, que eu acho que está mais fácil aqui de explicar, que o problema de governança do Instituto Federal, ele gera critérios frágeis para a escolha de um eixo tecnológico dos campos, que esse eixo às vezes não está articulado com a sociedade. Também vem aqui um viés da desordem da gestão dos recursos, pesquisa e extensão, que gera uma política de extensão mais focada na assistência social do aluno, que vai gerar um baixo interesse pela extensão, e a pouca valorização dos projetos e programas de extensão, que também vai levar, né, a esse baixo interesse, que também leva o IFMG a orientar suas ações aos pobres. E uma outra aqui, que é o nó 2, que a gente coloca, que é uma causa macro também, que são as agências de fomento valorizam mais pesquisa que extensão, e que vai levar também essa pouca valorização dos projetos de extensão, o baixo interesse pela extensão, que aí o professor vai, às vezes, pensar mais na pesquisa do que na extensão, e que vai levar também ao IFMG que orienta poucas suas ações aos pobres. Então, a gente vê que essa cadeia, nós colocamos 3 nós estratégicos, pensando que são os nós que nós teríamos condições de atuar, que está dentro da instituição, dentro do Instituto Federal. Porque nós já temos uma causa macro aqui que não estaria muito dentro da nossa alçada. Né? A gente precisa de, como se diz, corrigir um pouco aqui aquilo que veio torto para a gente. Tá? Aí fica aberta aí as sugestões dos colegas. Então, comentários, sugestões. Professor? Oi. E Aline? Talvez, Aline, o eixo 12 lá, baixo interesse pela extensão, não sei, talvez ele, assim, não ficou claro quem tem esse baixo interesse, né? Mas talvez ele devesse ficar lá mais próximo
do 11, do 13, relacionado aos servidores e professores. Eu não sei se era essa a sua intenção, né, de identificar servidores e professores como sujeitos desse baixo interesse, mas ficou meio deslocado assim. Pode falar. Ô Aline, eu acho também que o 11 e o 15 são muito parecidos, né? Os professores só se preocupam em passar conteúdo e os professores só vão à escola para dar aula. Eu acho que é bem dentro da lógica do professor mais voltado para o ensino e pouco direcionado para pesquisa e extensão. Então, talvez daria para fazer uma conexão aí entre os nós, ao invés de desmembrar em dois mundos. Eu tenho uma questão, porque, por exemplo, o que eu vejo aqui na Unicamp é a mobilização dos próprios alunos, porque me parece que no seu 4 você mobiliza muito nos servidores e nos professores, o que eu entendo também, porque você está colocando os professores e servidores como os atores principais nesse quadro. Mas também, talvez, pensar os professores mobilizarem o corpo discente também para atuações na comunidade. Por exemplo, aqui na Unicamp você tem uma série de associações estudantis que realizam trabalhos com a comunidade. Não sei, para tentar fomentar nesse sentido. Outros comentários? Mais alguém? Mais ninguém? Uma coisa mais com respeito à metodologia e a identificação do ator novamente, só isso. Quem é que está declarando o problema que eles estão falando. Muito pertinente isso, inclusive por outra questão. Mais alguém? Só para mim não ficou claro, não sei se poderia ser talvez detalhado com mais uma caixa, não conheço a realidade de vocês, mas que tipo de ações? Porque eu sou do setor privado e não conheço esse tipo de... Para mim não ficou claro como que isso pode chegar, quando você coloca um efetivo, me gera a expectativa de que eu vá ver algum detalhamento sobre quais ações são essas, ou poderiam ser. Mais algum comentário? Em qual nome? Não consegui entender aonde que é a dúvida dela. Tá. Qual não? Não, na verdade, quando a 19 não orienta suas ações para os pobres, e aí lá o último, né, que é o problema de vocês, não gera desenvolvimento social efetivo para os pobres, eu só senti falta, aí eu não acho que o 18 e o 17 tenham explicado que ações são essas, né? Que expectativa de ações são essas? Ali o eixo no nó 19 seja muito parecido com o seu problema, o problema de vocês, né? Então talvez assim tentar dar uma mudada, né, para a causalidade ficar mais clara aí. Mais alguma coisa? Bom, eu tenho uma sugestão aqui que vale para todos, mas especificamente nesse trabalho. A questão da numeração, você viu que foi difícil acompanhar, pelo menos aqui, a sequência, né, que você queria tratar, porque o número 1 está lá, o 2 está aqui no final. Melhora a numeração, que fica mais fácil da gente acompanhar a tua linha de argumentação, inclusive. E aí a outra questão também, que é em relação ao... Desculpa, esqueço o seu nome. Dani. O Dani apresentou sobre a necessidade, novamente, de destacar qual que é o ator que declara o problema. Isso é fundamental porque aqui no seu nó 2 está falando as agências de fomento valorizam mais a pesquisa que a extensão. Isso é da perspectiva do Instituto Federal, de quem está no Instituto Federal, né? Porque aqui mesmo, em um dos trabalhos apresentados, não que as pessoas estivessem preocupadas com a mesma coisa, mas de certa forma com a mesma coisa,
foi de que a pesquisa não é tão valorizada quanto deveria. Então, está vendo como faz muita diferença do ator que declara o problema, inclusive para tentar entender qual que é o problema e aí buscar soluções? Porque aos olhos de um ator, bom, que é valorizado é a pesquisa. Aos olhos do outro ator, não, a pesquisa não é valorizada. Então, e aí a gente vai discutindo isso com o passar das aulas. Algum comentário, Aline? Bom, eu acho que foi tudo pertinente, eu anotei tudo aqui que o pessoal passou para a gente. Aqui, só para falar sobre essa questão que, aliás, não cabe nem muita explicação, o professor Dagnino falou assim, tem que explicar porque não tá bom, né? Mas só para tentar entender, que eu não consegui aqui ainda captar muito bem, até o Bruno deu a sugestão da gente melhorar essa última parte aí do nó 18 e 17, que leva à causa final do problema. Porque a minha intenção de falar que tudo passa aqui, né, e culmina nessa falta de integração com a sociedade. Mas aí a gente vai tentar rever, eu acredito que anotei tudo aqui, e eu gostaria, só tenho uma dúvida, com relação a gente falar sobre os atores que declaram o problema, onde eu estaria deixando claro isso? Porque aqui, quando eu falo IFMG não promove esse desenvolvimento, eu acredito que aqui eu estaria sendo claro que é o IFMG que está declarando. Onde que eu estaria, então, declarando de forma diferente isso? Vocês podem colocar aqui em cima do fluxograma, ator declarante, porque este problema aqui pode ser alguém do governo dizendo, o Instituto Federal faz isso. Pode ser a empresa dizendo, entende que faz diferença? O problema aqui não necessariamente ele está explícito. É claro que esse é apenas um exercício, mas não necessariamente no problema está explícito quem declara o problema de fato, né? Aqui, ao invés de ser o Instituto Federal, por exemplo, pode ser os professores do Instituto Federal entendem isso como problema. Poderia ser os servidores ou funcionários do Instituto Federal, os alunos. Uhum. Ok, muito obrigada, professor. É isso? Vocês querem um intervalo? A gente prossegue. Faltam mais 3 trabalhos. Bruno Rafael Camargo de Oliveira. É de lá? Bruno? Isso aqui. O Marcos vai apresentar. Vou colocar seu trabalho aqui na tela e a gente já começa. Deixa eu... É o Bruno, né? Quem é que vai apresentar do grupo? Do grupo do Bruno, quem vai apresentar? Sou eu. Marcos, aqui de Formiga. Bom, tá na tela aqui. Pode começar. Bom, boa tarde a todos. O nosso problema, né, foi contextualizado também em relação à rede federal, né, que partiu da apresentação do professor Dagnino para nós aqui em Minas, a semana atrasada. Então, o nosso problema, né, o problema que a gente propôs trabalhar aí, né, é que o Instituto Federal não atua em consonância com a estratégia de trabalho e renda, né, que foi um posicionamento colocado pelo professor Dagnino. A gente entende que esse problema ele é causado principalmente por 2 fatores, né, o primeiro deles, né, que o IF reproduz o modelo de educação neoliberal, né, tá entre parênteses aí fábrica de coxinhas, né, que foi um termo utilizado pelo professor Dagnino, né, que é basicamente a ilustração de um modelo de ensino voltado para emprego e salário e não para trabalho e renda, que seria a realidade, né, pelo menos inicial, proposta pela rede federal. E também, né, pelo fato, né, da instituição não explorar o cooperativismo e associativismo regional, que seria, no nosso entender, aí, o caminho natural para sair principalmente desse modelo tradicional de ensino e focar, né, na estratégia de trabalho e renda. Por sua vez, né, cada um desses problemas tem uma outra cadeia causal, né, 2 na verdade, né, então o fato
de nós reproduzirmos esse modelo de educação neoliberal, no nosso entender, é provocado principalmente, né, por docentes, né, oriundos, né, da academia tradicional, né, lembrando que a rede federal, especificamente os institutos federais, eles não têm a mesma finalidade, né, da universidade, mas nós trabalhamos na mesma linha nós desenvolvemos o nosso trabalho na mesma linha de raciocínio, por ausência, né, de uma mão de obra mais direcionada ao mercado, por assim dizer, né? Isso, por sua vez, né, na nossa compreensão, é fruto de um modelo, né, de concurso formatado, né, originalmente para a universidade, né, uma vez que nós não conseguimos desenvolver um modelo próprio voltado às nossas necessidades, né, para a seleção de mão de obra. E isso, por sua vez, é ocasionado por uma gestão institucional desvinculada da finalidade da rede, né, voltada para a estratégia de trabalho e renda, que, por sua vez, é fruto de incompetência ou despreparo dos gestores, né, isso muito no sentido de que os gestores, né, das instituições, na maioria das vezes, tem muito mais uma conotação política do que propriamente técnica, né, que também é o foco aí da visão do PDI contaminada por um pensamento neoliberal, né. O nosso plano de desenvolvimento institucional também está contaminado por este processo que não está profundamente alinhado aos objetivos da rede e da instituição. A outra cadeia causal aí vem, né, um formato de ensino e avaliação voltados para a individualidade e a meritocracia, né, também focado aí no processo de formação neoliberal, que por sua vez é provocado por uma metodologia de ensino conservadora. A gente ainda não conseguiu desenvolver também, né, métodos de ensino e avaliação voltados para os nossos interesses, né, para os interesses da instituição e da rede, e isso, na maioria das vezes, é fruto da resistência do corpo docente em relação ao núcleo pedagógico, né? Isso pelo menos para nós aqui, é uma realidade bem óbvia, bem latente, né? E isso ocasionado por uma falha na formação pedagógica docente. Na outra ponta, né, da cadeia aí, nós acreditamos que um dos fatores que provocam esse problema é o fato de não explorar, né, o associativismo e o cooperativismo regional, e isso é provocado, na nossa concepção, principalmente por dois fatores, que é a baixa aceitação da instituição pelo empresariado e pela comunidade local. Aqui na nossa região, principalmente, a gente percebe, né, com muita clareza que as associações empresariais, né, não querem a nossa ajuda, né, muitas vezes refutam a nossa ajuda por nos verem como concorrentes, né, na atividade deles, né, o que não é verdade. E isso é fruto, basicamente, né, do pouco conhecimento por parte do empresariado e da comunidade em relação à instituição, né, e isso causado pela despreocupação da instituição em se fazer conhecer, pelo menos aqui na nossa região. A maioria das pessoas nem sabe que nós estamos aqui, né, e até então a instituição não se preocupa, né, em fazer um desenvolvimento em relação ao marketing, né, da instituição em si, né. Então, tirando os nossos alunos e aqueles que se relacionam direta ou indiretamente com nós ou com os nossos alunos, né, poucas pessoas sabem da nossa existência, né. A outra cadeia aí, né, vem do desconhecimento das potencialidades regionais, né, que por sua vez é fruto, na maioria das vezes, né, da alta rotatividade de servidores, principalmente nos campos, né, que estão mais afastados dos grandes centros, né, o caso do meu camp aqui, que é Formiga, né, do Bruno, né, que está no mesmo grupo que eu aí, que está em São João Evangelista. Essa alta rotatividade é fruto, né, principalmente, né, do fato de que a maioria dos servidores que vêm para cá não querem ficar aqui, né, não pretendem ficar nessas localidades,
E isso é uma falha na formação, né, e na seleção desses servidores que normalmente vêm de outras regiões e, obviamente, querem voltar, né, para suas regiões de origem, e isso prejudica muito essa relação da instituição com o empresariado, né, e as potencialidades locais, que é um dos objetivos da instituição. Só fazendo um adendo, né, o arquivo que eu estou usando aqui, ele já está numerado e está com os nós estratégicos, né? Os nossos nós estratégicos seriam esse que está dizendo aí, não explora o cooperativismo e o associativismo regional, né? E os dois mais em cima à esquerda, né, que é a gestão institucional, desvinculado da finalidade da rede, e o modelo de concurso formatado para a universidade, né? Esse que está completinho aqui depois, se for possível, eu disponibilizo novamente, tá? Porque como eu e a Manu estamos aqui, e o Bruno em São João Evangelista, a gente teve algum problema de, né, comunicação e formatação aí, tá? É basicamente isso. Bom, ok. Antes de abrir a palavra, acho que esse último comentário que você fez sobre a numeração, dessa perspectiva de apresentar remotamente, eu acho que faz muita diferença, né? Como vocês podem ter observado, os trabalhos, os fluxogramas que vieram numerados, ficou mais fácil de acompanhar para quem estava aqui, os amigos remotamente. Mas, enfim, eu acho que trabalhar essa questão é interessante no desenvolvimento do projeto, do processo aqui, vocês numerarem os nós nas próximas aulas. Então, dúvidas, sugestões, comentários, aqui e lá? Sem comentários, sem dúvidas, sem sugestões? Pode falar. Aqui, Ali. Marcos, eu coloquei aqui uma observação que quando você coloca ali o if não gera consonância com estratégia de trabalho e renda, eu colocaria mais uma palavrinha ali, não estratégia de geração de trabalho e renda, que faz toda a diferença assim, para o entendimento, principalmente dos leigos que vão pegar para poder olhar, né, esse fluxograma. Uma outra coisa também que eu só coloco como uma observação, talvez você pensar o seguinte, porque quando você fala assim, da baixa aceitação da instituição pelo empresariado e pela comunidade local, eu fico na dúvida se esse empresariado ali, ele estaria realmente interessado em desenvolver tecnologias sociais baseadas no cooperativismo e associativismo. Porque eu acho que eles seriam concorrentes. Não sei se a aceitação deles ajudaria na proposta de melhorar essa cooperação, esse desenvolvimento dessas tecnologias de cooperativismo. Tá? É só uma questão para reflexão mesmo. E também quando a gente coloca aqui, eu vejo que a alta rotatividade dos servidores vai atrapalhar a gente em muitos aspectos. Mas eu não sei se... Eu também não consegui assim, encontrar uma causalidade bem direta, como foi colocado aqui, com relação a isso explicar a essa consonância de não explorar o cooperativismo. Eu acho que isso deveria estar mais no cerne da cultura nossa de cada campus, e isso não estaria dependendo dessa rotatividade, não sei. É só uma sugestão assim, para a gente fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre isso. Mais alguém? Só fazer porque talvez a gente, embora seja uma instituição só, a gente tem realidades muito distintas de camp para camp, né? A questão da rotatividade aí... Espera um pouquinho, vamos ver se colegas que vão fazer comentários, daí depois volta para vocês fazerem as... Tá, perdão. Mas não tem mais quero fazer comentários. Marco, professor... Isso. Pode falar. Talvez, Marco, a sua primeira, assim, né, tem uma linha, né, superior, né, e ela vai lá falando da mão de obra oriunda da academia, modelo de concurso para a universidade e tal. E depois, na sua terceira linha, tem a falha da formação pedagógica docente. Talvez tenha uma relação aí, eu não sei ainda
não consegui pensar aonde que ela poderia entrar, mas talvez a falha da formação pedagógica, você conseguisse relacionar ela lá com a academia, né? Lá com a mão de obra oriunda da academia, tentando, acho que ficaria mais legal assim. E com relação a essa rotatividade, primeiro a gente também achou estranho, depois a gente pensou melhor e viu e conseguiu perceber uma lógica assim, tal, legal. Só que talvez se pudesse usar, não sei, trabalhasse com a falta de identidade ou um sentimento de pertencimento do pessoal que chega para trabalhar no campus com a região ali, né? Só isso. Mais alguém? Alguém daqui? Não? Pode... Oi? Posso fazer mais um comentário, Aline? Claro. Ô Marco, eu acho que vocês poderiam falar também de colocar em algum campo aí. Eu acredito que esse problema nosso de não estar com a estratégia voltada à geração de trabalho e renda tem a ver com aquela questão da identidade nossa também, sabe? Que a gente até colocou bastante lá no nosso problema. Eu acho que em algum lugar do fluxograma devia existir essa questão da identidade. Porque eu acho que a gente não conseguir trabalhar numa estratégia focada na geração de trabalho e renda, ela tem uma causa profunda também nessa falta do nosso conhecimento aí sobre a identidade do Instituto, tá? Ok. Marco? Bom, o grupo pode comentar agora. Sim, só em relação à outra atividade dos servidores, né, o que eu havia iniciado o comentário é que a gente, embora seja uma instituição só, né, hoje, se eu não me engano, nós somos 17 campi, né, e cada um com uma realidade muito específica. Né? Aqui na cidade de Formiga, por exemplo, nós somos 70 docentes, e desses 70, se tiverem 5 ou 6 nativos, né, locais, são muitos. Né? Então, assim, no nosso exemplo prático aqui, por exemplo, que nos levou a colocar isso aí, esse aspecto na cadeia causal, é que, por exemplo, nós temos aqui uma PL de confecção e de calcinação muito importante. Né? E se você perguntar entre os servidores aqui, muito provavelmente a maioria deles nem sabe disso. Né? Então, essa rotatividade, e aí eu concordo com a colocação do Bruno, né, que talvez isso seja também, né, em parte, uma falta de identificação, né, da mão de obra com a realidade regional, com a instituição em si, né, mas um aspecto muito específico, né, do Instituto Federal, principalmente do Instituto Federal de Minas Gerais, porque a gente tem esses campi, né, mais deslocados, né, em cidades menores, né, que a gente acaba recebendo muita mão de obra, né, dos grandes centros, né, que eles não querem ficar aqui, eles realmente não têm identificação com a instituição, e isso acaba prejudicando esse processo. Ok. E obrigado pelas contribuições, tá? Assim, comentário também sobre a perspectiva formal, algumas pessoas e alguns grupos tendem muito mais a justificar cada uma das caixinhas justamente por conta da dificuldade de estabelecer uma relação de causalidade aqui e também da dificuldade de identificar o problema e transformá-lo torná-lo mais claro, né? Aqui nas caixinhas. Então isso tende a fazer com que quem está apresentando trate mais sobre o que quer dizer a caixinha do que propriamente a caixinha explícita, o nó explícito naquilo que a pessoa quer dizer. Mais um grupo. Quem vai apresentar? Vocês? Qual que é o nome que está aqui? Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves. Alguém pode vir aqui? O nosso problema, antes ele era de capital humano, as universidades, a gente mudou para a escassez de profissionais qualificados formados no ensino superior. Aí a gente separou em 3 causas principais que poderiam gerar esse problema, que seria a dificuldade de acesso ao ensino superior, e também depois do acesso seria a limitação da qualidade do ensino superior,
privado, né, no caso, e também a fuga de cérebros, que seria a saída, então, do país de pessoas com potencial, potencial de se qualificar, né? Então, dificuldade no acesso do ensino superior. Duas causas geradoras, que seria a baixa qualidade nos ensinos médio e básico, e também a dificuldade de acesso para os ensinos médio e básico. Em relação à dificuldade de acesso, a de baixo, 3 causas geradoras também. Tá. Tá saindo, não tá vendo. Poucas escolas que atendem a população, uma dificuldade na conciliação entre os trabalhos e os estudos, condições de vida precária. Em relação a poucas escolas que atendem a população, uma dificuldade no deslocamento, então, da casa para a escola. Ainda continuando sobre a dificuldade de acesso ao ensino superior, baixa qualidade nos ensinos médio e básico. 3 causas geradoras, que seria a baixa qualidade de infraestrutura, professores mal remunerados e também um corpo docente não capacitado para atuar no ambiente escolar. Entre essas duas de cima, que seria a baixa qualidade de infraestrutura e os professores mal remunerados, a gente colocou que seria a falta de investimento nas unidades de ensino locais, poderiam gerar. Agora, voltando para a limitação da qualidade do ensino superior privado. Uma causa geradora seria o desinteresse das instituições de ensino superior pelo aprendizado do aluno. Levando agora para a fuga de cérebros. Uma baixa valorização da profissão do pesquisador no Brasil, poucas oportunidades de desenvolvimento da carreira no país, comparados ao ambiente internacional, recursos limitados para o financiamento de pesquisa e também uma baixa expectativa de melhoria nessas oportunidades de emprego para esse profissional e baixa expectativa de aumento no volume de recursos dispostos para a pesquisa. Então, pouco investimento e também uma baixa expectativa de aumentar esses investimentos. Bom, é isso. A gente colocou de forma bem simples. Questões, comentários, sugestões, dúvidas? Alguém? Um pouco amplo. Todos os nossos problemas, na verdade, são bem amplos, mas essa questão também é bem ampla. Vocês vão vocês vão até a fuga de cérebros, que já é um pouco pós-ensino superior, não sei. Não, na verdade, ele sai antes de entrar, entendeu? Já não. Seriam pessoas com potencial, entendeu? Que vão buscar... por exemplo, vão fazer faculdade fora do país. Exatamente. Mas essa porcentagem eu acho que ainda é um pouco pequena, não? Acho que talvez tivesse que ver qual que é o impacto ainda, isso para a próxima fase, não agora, lógico, né? Mas talvez ver a porcentagem de pessoas que estão indo. E quem são essas pessoas, né? São pessoas que normalmente também têm dinheiro para bancar, normalmente, essa saída para fora do país, né? E eu acho essa dificuldade no acesso ao ensino médio e básico, eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que há uma questão também de êxodo escolar que vocês não abordaram, principalmente no ensino médio, que talvez fosse por que há talvez escassez dos alunos. E acho que é basicamente isso. Também não sei em que medida grande parte da população tem a dificuldade do deslocamento, porque você também tem alguns recursos federais, municipais, estaduais, que são necessários investir também na parte de ensino superior e fundamental. Então, acho que são muitas realidades diferentes aqui. Não sei. Acho que é basicamente isso, minha contribuição, só debatendo um pouco sobre o assunto. Mais alguém? O ator também, né? O gestor que vocês têm. Não, a gente colocou que seria o governo. Bom, já, mesmo você sendo governo, ele já imaginou outra coisa. Mais alguém? Tem manter a tradição, né, intervir aqui também. Tem lá em limitação da qualidade do ensino privado,
A causa está como desinteresse das instituições de ensino superior, não é isso? Pelo aprendizado do aluno. É isso. Talvez esse desinteresse, assim, que essas instituições, estou pensando em instituições particulares, que elas não estão preocupadas com a formação do aluno, é isso? Sim. Ah, tá. Então talvez fosse melhor assim, uma formação de qualidade ou uma formação de excelência. Porque assim, eles têm interesse. Para ficar claro o seu problema, que eles têm interesse no aluno, só que eles não querem, né, um aluno tão bem formado assim, eles querem um aluno lá para poder manter a escola, né? Uma visão mais crítica. Tá. Só isso. Mais alguém? Mais alguém? Alguém? Vocês não têm contribuições? Os amigos passam horas e horas, dias e dias fazendo e vocês não têm nada para... Então, eu acho que as questões metodológicas que valeram aí para as outras apresentações valem aí. A questão da numeração e tal. Como me parece que o objetivo é a gente fazer uma discussão sobre o método, acho que não cabe uma discussão mais aprofundada sobre o conteúdo, porque em relação ao conteúdo, assim, em relação ao conteúdo, eu acho que tem questões aí que são difíceis no cenário educacional brasileiro, assim, de colocar como causa objetiva, assim, dificuldade no acesso para os ensinos médio e básico. Isso não é exatamente verdade, né? Assim, o Brasil passou por uma universalização do ensino básico a partir dos anos 90, e a gente pode questionar a qualidade e tal, a formação dos professores, a remuneração. De modo que eu acho que, em termos de conteúdo, tem problemas na problematização, né? Mas eu acho que não é o caso, né, especificamente dessa aula, da gente fazer essa... A gente está um pouquinho na dúvida, você ter dito que o cliente aqui é o governo, né? Depois, se você vai conseguir identificar alguma área de ação aqui nesses campos, sabe? Porque assim, é lógico, né, que o trabalho vai evoluir, a gente vai melhorar, mas assim, eu não consigo ver assim, um lugar, assim, uma ação que possa vir num desses pontos aqui, sabe? São coisas assim, são problemões, né, muito amplos, né? Aí o que a gente, pelo menos no nosso trabalho, a gente pensou em fazer o fluxograma trazendo sempre para um problema próximo, assim, um problema perto, a gente pudesse atuar nele. Acho que tá certo, assim, em relação... deixa eu lembrar aqui qual foi a do Daniel. Falou sobre a dificuldade de acesso, né, ao ensino médio e básico. E eu, por exemplo, acho que ainda tem muito disso da questão de conciliar o trabalho e a escola. Então, isso entra, sim, na dificuldade de acesso, que eles não conseguem entrar mesmo no ensino médio e básico. Eu acredito que isso seria válido ainda, essa dificuldade de acesso. Acho que é isso. Tá bom, então. Vamos pro... É o último agora, né? O último trabalho. Aí depois a gente faz um comentário mais geral. Onde é que está o último trabalho? Matheus, grupo... Cadê? Bruno, explicativo. Qual que é o nome que dá pra você? Esse daqui? Este? Isso. Tá. Deixa eu colocar aqui. Então, gente. Então. Vamos lá. O meu grupo está conformado pelo Matheus, a Gabriela e eu. Então, vamos falar do ator declarante, que é um líder comunitário.
ele declara que os resultados da política de ciência, tecnologia e inovação não beneficiam o povo brasileiro. Não dá para enxergar aqui. Tá. Dá para ampliar aqui, ó. Não. É isso, tá. Uhum. Então, a gente identificou 3 nós principais. Então, um deles é a não participação do povo na formulação, implementação e avaliação da PCTI, que a gente identificou que uma das causas é que essa PCTI é orientada por um projeto nacional neoliberal, né? Outro dos nós foi identificado foi que o modelo de Sistema Nacional de Inovação não corresponde ao contexto sociopolítico e econômico brasileiro, né? Uma das causas também que se relaciona com ele é que o projeto nacional neoliberal nacional, esse projeto nacional tem que ir entre aspas, fazemos alusão ao projeto nacional de Herrera, né? Que essa PCTI visa aumento do capital privado através da inovação, portanto, falta um retorno social das empresas, né? Da mesma forma, esse projeto nacional implica que as empresas preferem importar tecnologia do que produzir ela mesma, né? Portanto, tem empresas que inovam pouco, que têm um distanciamento da agenda de construção da PCTI. Essa agenda é construída pelos cientistas que têm um discurso de neutralidade da ciência e que, por isso, culmina num modelo de SNI que não corresponde ao contexto sociopolítico e econômico brasileiro. Da mesma forma, existe uma transferência crítica de modelos institucionais da PCT, que isso aqui é entre parênteses, são modelos institucionais da OEA e a Unesco, majoritariamente, que estão baseados no modelo linear ofertista, né? Temos outro nós que fala do predomínio da classe dominante no ensino superior, que isso traz como resultado da baixa qualidade do ensino público fundamental, que traz como uma dificuldade no acesso à universidade, e também que a população simbolicamente excluída no ensino do ensino superior tem uma dificuldade para o acesso da universidade, portanto temos um predomínio da classe dominante no ensino superior, que traz que os resultados da PCTI não beneficiam o povo brasileiro. Então essa é a proposta. Não sei se fica alguma coisa por fora da... Terminou? Isso. Dúvidas, sugestões, perguntas? Sem dúvida, sem sugestões. Certinho. O cara manda bem. Bom. É o melhor. O melhor Fluxograma. Ele se explica sozinho. Você nem precisava ter vindo aqui na frente. Não, tem uma solução do problema. E aí, gente? Faltou um número, né? E aí, além do número? E essas setinhas, por que elas tem umas setinhas diretas e umas setinhas... Eu não sei. É uma coisa do programa. Era alguma intencionalidade aí? Boa pergunta. Não, é um programa. Intencional é para perguntar. Tá. Dan, fala. Oi. Na sua última linha, lá embaixo, né? Tá assim, transferência crítica de modelos da OEA e tal. Aí depois vai para baseado no modelo linear ofertista. Tá. Assim, eu fico na dúvida só se... Eu acho que esse baseado, eu não sei, ele não está explicando nada, sabe? Ele está complementando uma ideia, mas ele não explica. Né? Ele não é causa do próximo eixo que está aparecendo. Entendi. Tá vendo? Então, eu acho que tinha algo para melhorar. E no distanciamento das empresas acontece algo parecido também. Né? Tá lá, né? As empresas inovam pouco, e aí isso leva a distanciamento das empresas. Distanciamento das empresas do quê? Na sua fala, você disse que é distanciamento das empresas da agenda. Então, assim, talvez esse distanciamento devia juntar com a agenda, né? Que nem na sua fala você juntou, mas aqui está separado. Tá bom? Bom, obrigado.
Mais alguém? Aline. Pode falar, Aline. Analisando aqui o seu diagrama, quando você coloca principalmente aqui, baixa da qualidade do ensino público fundamental, dificuldade do acesso à universidade, predomínio de classes dominantes, que leva a esse resultado seu no final aqui do problema, eu vou ser um pouco pragmática, igual o professor Dagnino. Quando a gente fala povo brasileiro, a gente está pegando o povo como um todo. Então, eu acho que poderia colocar aqui pobre brasileiro mesmo, porque a gente está falando de uma classe excluída. Porque a gente tem um sistema que beneficia, sim, a classe rica. Eles sempre têm acesso a bons estudos, eles não têm uma escola pública, eles estão numa escola particular, eles pagam por isso. Então, eu acho que aqui, o caso aqui é que não beneficia o pobre brasileiro, e não o povo brasileiro, tá? Nesse sentido, assim, que eu acho que ficaria mais claro o foco do problema. Bom. Eu aqui, Daniel. Pode falar, Daniel. Tem alguma... De novo, pegando nessa veia do Dagnino aí, bem pragmática, né? Falta de retorno social das empresas. A empresa não está nem aí para retorno social. A empresa está, né? Tem a propaganda da responsabilidade, que é um modo que eles encontraram para fazer mesmo um marketing, né? De pensar. Mas isso não pode ser colocado como causa, acho que para nada, assim, porque isso é uma falácia. Pode falar, Beatriz. A Beatriz quer falar aqui. Rapidinho. É que você coloca no fluxograma modelo acrítico de algumas instituições. Não sei se é bem incorporação... Referência crítica. Eu não sei se é por aí, se é acrítico, entendeu? Você tem pessoas que pensam aqui, você tem... E sabem das consequências da incorporação dessas políticas, só que você está dentro de um sistema, né, que às vezes impõe também. Isso te deixa um pouco sem saída do que não realmente ser conivente e anuir isso. Concordar. Só para ser um pouco maldoso assim, eu acho que o seu ator declarado vai ter uma grande oportunidade de agir em qualquer um desses eixos aí também, porque vamos ver, né? Mas assim, um líder comunitário, o que ele pode fazer diante desse cenário, assim? Qual a ação que ele pode tomar diante de um contexto tão grande, de problemas tão amplos assim? Só para a gente pensar, senão, né? Mais alguém? Quer comentar alguma coisa, então, em termos gerais? Eu vou comentar alguma coisa com respeito a Beatriz. E quando falo de transferência crítica, eu só estou citando praticamente uma análise que faz o Dagnino e o Thomas com respeito a forma em que se implementam os modelos que organismos tipo a OEA e a Unesco compartilharam na América Latina, né? Especificamente no Brasil. E eu acho que o Matheus queria falar alguma coisa com respeito ao que a Aline do povo. Não, porque é engraçado, a gente também tinha colocado, Aline, os pobres na apresentação. Colocado os pobres mesmo. E foi um pedido do próprio Dagnino que mudasse para povo brasileiro, trazendo uma outra perspectiva, não só da pobreza, mas uma perspectiva de trabalhadores e uma outra correlação. Foi até ele mesmo que indicou o termo povo brasileiro, na hora que ele estava montando. Sim. Mas estava os pobres mesmo, era mais ou menos nessa linha, e depois a gente modificou. Sim, de fato, aconteceu uma coisa engraçada, porque a gente estava assim... tinha uma reunião pelo Hangout e eu estava no passeio do IG e o Dagnino se encontrou comigo. Ele falou: olha, o que tá falando você de caixinha aí? Então eu falei, fez essa orientação do título do problema, né? Com respeito ao que fala o companheiro do ator declarando líder comunitário, a gente só está agindo tipo... Se o líder não tem o líder comunitário que ele fala pela comunidade,
pelo povo brasileiro. Ele está falando, não temos participação no processo de orientar a PCTI, nem na formulação, nem na implementação, muito menos na avaliação. Então, o que a gente quer atingir aqui é de que forma, no processo de esclarecer esses problemas, propor qual pode ser o papel da comunidade na implementação, na elaboração da PCTI. Isso é, mais ou menos, é a ideia, mas dá para pensar. E só para complementar o que o Dan está falando, como diz na metodologia dos textos, você fazer o diagnóstico, o mapa cognitivo, nem sempre significa que você vai conseguir solucionar os problemas. Então, aqui o líder comunitário, a gente pode imaginar, para ficar mais fácil a compreensão, está numa reunião que nem nós, fazendo todo esse mapa cognitivo, tentando fazer esse fluxograma de problemas, e ele pode chegar no final, identificar todos os problemas e dizer, nós não temos o que fazer. Mas o planejamento é outro, né? A parte que nós estamos fazendo é o planejamento. Agora, a sequência é como o ator declarante pode se colocar dentro desse cenário do planejado, como ele pode intervir. Bom, obrigado pela recomendação, pela observação e a questão. Bom, primeiro alguns comentários mais gerais, e o principal deles eu volto a destacar, que é uma recomendação do Renato, é de que a próxima aula de vocês, que será daqui a cerca um pouquinho mais de 15 dias, vocês vão ter que vir com as explicações desses nós explicativos. Esse é um trabalho fundamental. Então, assim, não esqueçam disso. Eu me coloco à disposição de vocês também, se vocês quiserem alguma ajuda, tal, nesse processo, a gente pode conversar. E aí um comentário interessante, um comentário assim que eu gostaria de fazer. A última vez que eu participei deste momento foi em 2013, no ano que eu defendi a minha tese, foi a última vez que eu estive ajudando o Renato na CT122, então tem uma lacuna de 5 anos. E passados esses 5 anos, das turmas que eu acompanhei, eu não me lembro de ter uma turma, tanto vocês aqui quanto o pessoal do IF, que tenha destacado problemas tão diversos, assim, que tenha tido essa abrangência toda. Era muito mais homogêneo nas turmas que eu acompanhei até 2013, né? Os problemas eram quase sempre os mesmos e tinham a ver quase sempre com essa relação da universidade com a empresa. E aqui nessas 7 turmas que apresentaram, as questões foram bem diversas. Achei muito interessante isso, né? Passados 5 anos, desde que eu acompanhei a última turma, as transformações que isso foi ocorrendo. Então isso é uma questão muito legal. Isso permite um diálogo muito grande entre todos vocês, né? Coisas que até então, até 2013, mesmo na minha turma talvez, a gente não tivesse essa possibilidade com essa diversidade de informações, de vivência, de perspectivas diferentes que hoje vocês têm aqui, né? Dessa possibilidade de comunicação com o pessoal do Instituto Federal com vocês aqui. Então, isso, eu acho que explorem bastante isso. Vai ser uma coisa muito legal. E, assim, da perspectiva dos trabalhos em si, da perspectiva formal, eu acho que os comentários que todos vocês fizeram dão conta daquilo que se espera, né? Inclusive de melhoria para o próximo trabalho. Sobre a questão da numeração, tentar melhor definir com sujeito, objeto em cada um desses nós, se preocupar mais também com a questão do número de nós, com a causalidade, né, com as linhas causais também, que vocês devem se preocupar mais, porque isso ajuda a melhorar a visualização. Mas, enfim, são coisas que, no desenvolver do trabalho nas próximas etapas, a gente vai melhorando. E aí, como eu já disse, insisto, né, se vocês precisarem da minha ajuda, eu estou disponível. E eu acho que é isso. Não sei se vocês têm algum comentário, dúvida, antes da gente encerrar propriamente dito. Professor, Marcos Formiga, o arquivo com os números e os nós explicativos destacados já foi colocado no Moodle também. Tá bom. Só para... Tá. Obrigado. Mais alguma coisa? Oi. Então, na próxima aula, a gente deve apresentar o fluxograma novamente. Isso. E aí Isso. Agora, a explicação dos nós que eu não entendi. Como que a gente vai fazer essa explicação?
Porque ele tinha falado da gente pendurar, né, nossas teorias ali, né? As teorias que a gente encontrava. Exato, porque no momento que você está destacando, sei lá, aqui, ator, declarante, líder comunitário, baixa qualidade do ensino público fundamental. Bom, este é um problema. É uma questão, é o problema aqui destacado. Mas por que que você está declarando isso? Quais são os dados? O que que você tem disponível que vai ajudar a você a sustentar que isso de fato é um problema? E se é isso, ele é a causa do problema ou ele é a consequência de algo? Primeiramente, né, aqui o que vocês fizeram? Vocês pegaram ideias diversas que, na verdade, o que vocês colocaram aqui, muitas das vezes, são questões que já estão com vocês. Mesmo que vocês tenham declarado aqui, o ator que está declarando esse problema é um líder comunitário, mas, na verdade, quem está declarando são vocês, mesmo a partir das vivências que vocês têm, só que isso é um exercício de aula. Só que muitos dos problemas que estão aqui é decorrente, inclusive, das vivências que vocês têm. Só que a questão agora, daqui por diante, é tentar, de fato, a partir do que vocês leram, do que vocês já leram, do que vocês pretendem ler, da bibliografia que vocês têm em mão, justificar, com base nessas bibliografias, em dados, se isso de fato ocorre ou não. Entendeu? Não necessariamente porque você está declarando isso, isso de fato ocorre. Então a questão é, bom, será que isso de fato é assim? Será que cada uma desses nós de fato são assim? Ou é uma questão que eu imagino que é assim e pronto? Bom, mas não basta imaginar, é necessário justificar com base na realidade, com base em dados, se isso ocorre de fato ou não. Então, assim, o fluxograma ele tem que ser apenas aperfeiçoado, assim, e aí o nosso trabalho vai ser justificar. Mostrar a fundamentação, mas assim, visualmente é a mesma coisa que a gente apresenta, né? Aperfeiçoado, mas é a mesma coisa. Mais ou menos, né? Porque seria muito difícil vocês apresentarem a mesma coisa da perspectiva visual se vocês de repente descobrissem que dificuldade no acesso à universidade, supondo isso daqui exista ou não, seria muito difícil você manter essa caixinha aqui e com essa escrita se você de repente descobrisse que não existe dificuldade ao acesso à universidade. Entende? Que com base nos dados que vocês têm, nas discussões que vocês já fizeram, para fazer uma leitura crítica, na verdade, a questão é fazer uma leitura crítica acerca de cada um desses nós que vocês apresentaram. Se vocês têm condições com base nos dados que vocês têm, com base em outros dados que vocês vão correr atrás, se isso daqui, de fato, se cada uma dessas caixinhas se justificam. Porque se vocês não tiverem como se justificar de fato, com base em dados tal, vocês vão ver que esse problema, na verdade, não é um problema, né? Que esse nó, na verdade, não existe. Então, consequentemente, tudo isso que você, toda essa cadeia causal aqui, ela já se modificaria por completo, né? É essa a ideia. Tá claro ou ainda tem dúvidas? Tranquilo, então? Valeu, galera. Se vocês precisarem da minha ajuda.